Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre o documentário chamado Pray Away. Bom pessoal, Pray Away é um novo documentário original da Netflix que estreou hoje na data de publicação desse vídeo e que ele me chamou a atenção pela temática e também pelos envolvidos, no caso de que ele a produção executiva dele, né, é feita pelo Ryan Murphy, criador de Glee, criador de American Horror Story, e também, né, em parceria com a Blumhouse, que é uma produtora aí de filmes, principalmente de terror e suspense, que eu gosto bastante. Sendo assim, antes de adentrar na trama, né, no que vai contar esse documentário, eu já peço para vocês se inscreverem no canal, porque isso ajuda bastante, né, a gente vai crescendo. Deixa o like nesse vídeo, porque isso ajuda muito a divulgação orgânica aqui dentro do YouTube. E dê uma olhadinha na descrição, porque lá tem minhas redes sociais e também o link para meus livros. No caso, Sunomo é uma fantasia distópica e o Cada Segundo Valioso é um suspense policial, beleza? Bom, dito tudo isso, vamos começar então a falar um pouquinho sobre o documentário. Aqui a gente vai acompanhar bastante, né, a história da organização Exodus, como também, né, do movimento em torno dela. No caso, era um movimento que aconteceu ali nos Estados Unidos, principalmente, né, com muita força na década de 90 para frente, onde líderes religiosos criaram grupos, e o maior dele, né, foi o Exodus, onde eles angariavam, né, jovens da comunidade religiosa, jovens no caso LGBTQIA+, então pessoas gays, lésbicas, trans, bissexuais, etc., e tentavam convencê-las, né, a abandonar isso, né, abandonar quem elas realmente eram e, digamos assim, encontrar o caminho de Deus e se tornarem heterossexuais. Sim, é uma escrotidão só. Mas enfim, e a gente vai acompanhar essa história contada basicamente por três núcleos. A gente vai ter o núcleo da Julie, ela, que é uma mulher lésbica, que durante anos fez parte, né, desse movimento, porque ela era uma criança perdida quando ela entrou nesse movimento, com apenas 15 anos de idade, e, né, passou mais de década lá dentro até que ela resolveu, digamos assim, se libertar de tudo aquilo. Ela não se sentia bem, ela resolveu, digamos assim, assumir quem ela realmente era, né? E a gente acompanha ali ela contando tudo que ela passou, bem como acompanha, né, o presente momento da vida dela, que no caso ela está se casando, né, com a sua namorada, com a sua companheira. A gente vai acompanhar um outro núcleo que vai nos contar a história de três ex-líderes desse movimento, literalmente líderes porque eles fundaram, ajudaram a construir tudo, e também são pessoas, né, que no caso dois deles são gays e uma outra mulher é bissexual, e eles ajudaram a promover tudo aquilo e depois abandonaram também o movimento porque não se reconheciam nele, porque pararam, né, de se auto-reprimir e começaram a se aceitar como eles realmente eram. E ainda a gente vai acompanhar um jovem, né, o Jeffrey, que é um cara mais novo, um cara que, digamos assim, entrou no movimento mais recentemente, e que ele nasceu biologicamente, né, no gênero masculino, fez transição, né, fez a transição, e depois reverteu a transição, dizendo ele que agora que tinha encontrado o caminho de Deus, ele não era mais uma mulher trans. Bom, a gente vai acompanhar então a história desses três núcleos e vai acompanhar, né, no macro a história de todo esse movimento dentro dos Estados Unidos. Agora vamos conversar sobre alguns aspectos, né, interessantes dessa obra. Eu não vou me aprofundar tanto, né, em como cada uma desses núcleos se desenvolve, porque eu quero que vocês assistam, mas vamos falar se esse documentário vale ou não a pena ser assistido, né? Vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que comentar é que esse é um documentário bem, digamos assim, chocante. Ele é meio um soco no estômago. Não porque ele vai mostrar coisas que a gente não necessariamente saiba que aconteça, mas é realmente bem desconfortável você ver pessoas falando, né, de coisas que elas fizeram no passado, e no caso do Jeffrey, coisas que ele tenta fazer atualmente, para poder convencer as pessoas que elas estão erradas por serem quem elas são. É um documentário que mostra muito esse preconceito, essa tentativa de doutrinação religiosa, e que fique bem claro, em nenhum momento o documentário, etc., tenta tratar a religião em si como um problema. São as organizações e os líderes religiosos que têm aquele tipo de pensamento preconceituoso. Inclusive, a própria Julie, que está se casando, ela se casou numa igreja, ela continua tendo a fé dela, no Deus dela,
E tudo bem, ela continua sendo cristã, mas ela é uma cristã que se aceita como uma pessoa lésbica e tem consciência que o Deus dela ama ela desse jeito. Então, em nenhum momento o documentário vai condenar a religião em si, até porque religião é algo muito pessoal, as pessoas muitas vezes buscam religião, seja ela qual for também, a gente tem muito na cabeça o cristianismo, mas pode ser qualquer tipo de religião, para se sentirem confortáveis, para se sentirem, né, um apoio espiritual ou algo do tipo. O problema muitas vezes está exatamente, né, nos líderes que propagam preconceitos, que propagam interpretações que eles acham correta, não só interpretações, né, da religião, mas interpretações da sociedade no geral. E ali naquele caso a gente viu líderes religiosos que atuam ainda hoje propagando, né, homofobia, propagando transfobia, propagando todo tipo de preconceito contra a comunidade LGBTQIA+. Então é muito doloroso quando a gente vê tanto pessoas que saíram desse movimento, né, como no caso a própria Julie, que sofreu muito, os depoimentos dela são muito pesados, mas também quando a gente vê os líderes, né, que resolveram sair dessa situação porque perceberam que aquilo não era o certo, é doloroso ver eles falando de tudo que aconteceu e também a forma como tudo isso é construído, a lavagem cerebral que é criada, tudo, né, a doutrinação realmente é algo dogmático. Eles tentam colocar na cabeça que aquilo não é natural, que aquilo não é certo, e na verdade o que a gente percebe é que o documentário como todo está falando sobre aceitação, porque muitos dos jovens que acabam ingressando nesse movimento em busca de aceitação. Eles são levados a crer que eles estão errados e por isso eles não são aceitos na sociedade, mas quem está errada é a sociedade. Porque mesmo quando eles ingressam ali, a maioria deles continuam não se sentindo aceitos. Inclusive, é um dado que o próprio documentário mostra que várias, né, pessoas que acabam mesmo fazendo parte desse movimento e, digamos assim, se tornando, né, mais aceitas, elas na verdade passam por depressão e muitas delas tentam ou inclusive cometem suicídio. Então, é claro que elas não estão felizes, é claro que elas não estão saudáveis. A sociedade é que está doente por não aceitar as pessoas como elas são, não aceitar a sexualidade delas. É muito hipócrita você seguir uma religião, seguir uma doutrina, seguir qualquer coisa disso que fale, por exemplo, sobre amor e paz, e você não ser capaz de aceitar o amor das outras pessoas, seja esse amor como for. As pessoas devem ser livres para amar do jeito que elas acham melhor. Amar tanto outras pessoas, como também amar a si próprias. E também falar sobre paz se você não é capaz de viver em paz com as escolhas das outras pessoas. Se uma pessoa possui uma orientação sexual, uma identidade de gênero, seja ela qual for, por que você não consegue viver em paz com isso? Por que isso tem que te afetar? Por que você tem que se incomodar com isso? O problema está em você, não nas outras pessoas. Então, um documentário muito forte por causa disso. Porque, novamente, ele não está falando nada que a gente já não conheça, nada que a gente já não tenha visto, mas que sempre incomoda. E é bom incomodar, porque enquanto incomoda, mostra que o problema ainda não foi resolvido. Até porque, novamente, mostra ali, por exemplo, a Julie, que passou por coisas muito pesadas, inclusive uma das cenas que é muito bonita, mas também muito tocante, né, no sentido de realmente dar um aperto no coração. Essa é uma das últimas cenas que mostra né, a parte do casamento dela, porque nessa cena ela está com um vestido, onde esse vestido deixa os ombros dela à mostra, e nos ombros dela tem muitas cicatrizes de autoflagelação que ela causou nela mesma na adolescência, porque ela estava confusa, porque ela sentia que ela não era aceita, que as pessoas estavam a reprimindo. Então é muito doloroso ver isso. Então a gente vê a Julie, nesse sentido, né, que saiu de tudo isso, hoje consegue ter uma vida feliz, saudável. Até mesmo os ex-líderes que reconheceram os seus erros, saíram disso e estão hoje lutando, né, para que as pessoas possam se aceitar. Eles mesmos falam que eles não merecem o perdão, digamos assim, eles não acham que eles merecem o perdão por tudo que eles fizeram. Eles mesmos falam que eles se consomem, né, internamente por causa de toda a dor e sofrimento que eles causaram em outras pessoas, mas que hoje eles tentam fazer algo para reparar isso. Beleza, essas pessoas conseguiram, digamos assim, ou se livrar, né, como eles se chamam, sobreviventes, ou se redimir, mas ainda existem pessoas, né, que tentam realmente, né, digamos assim, continuar esse movimento, levar esse movimento à frente. Esse movimento não morreu quando a Êxodos acabou. Esse movimento continuou, se propagou, continuou em pequenos núcleos menores, mas ainda continua. E o Jeffrey, que é mostrado aqui, né, no documentário, é um exemplo disso. Ele é um dos líderes do movimento atual. Então, é um documentário que incomoda e é bom incomodar. É um documentário que é tocante, é um documentário com vários aspectos sociais importantes, é um documentário que olha para a realidade estadunidense, porém que é uma realidade mundial. Preconceito e intolerância e também ignorância está presente no mundo todo, não é exclusivo de lá. Então, é um documentário que também faz com que a gente olhe para a nossa própria sociedade e também faça a gente refletir. Se você é uma pessoa, né, digamos assim, que tenta não ser preconceituosa, ótimo.
mas saiba que os problemas ainda não acabaram, que é sempre importante estar lutando. E se você é uma pessoa que assistiu esse documentário e percebeu que talvez o seu preconceito, mesmo que você necessariamente não perceba que está sendo preconceituosa, mas abriu os olhos e perceba que está causando dor em outras pessoas, ótimo também. Esse também é uma das funções desse documentário. Enfim, é um documentário que ele tem ali 1h40, ele, principalmente nos seus primeiros 17 minutos, ele incomoda muito, porque a gente vê algumas coisas que realmente embrulham o estômago, algumas palavras sendo ditas, no caso, algumas palavras de intolerância, mas aos poucos ele vai construindo uma história com esses 3 núcleos, contando histórias diferentes, né, e que vai construindo um pouco de sensação de alívio, por causa de exemplos, né, específicos, como os da Julie, mas também, né, de certa alarmância, de certo medo, por um contexto maior. Enfim, se você gosta desses documentários com temas sociais, assista Pray Away, que é um bom documentário. E como eu falei, é produzido pelo Ryan Murphy, é produzido pela Blumhouse, então tem uma historinhazinha ali bem contada nesse sentido. Bom, pessoal, acho que era isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscrevam no canal, deixa o like, comenta e compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda demais. Faz o canal crescer no YouTube. Dê uma olhadinha na descrição, porque lá tem minhas redes sociais e também um link para os meus livros, beleza? É isso, vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.